Olá, tudo bem? Pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central mostra que o mercado reduziu para 9% a sua expectativa em relação ao ajuste da taxa básica de juros da economia brasileira agora em abril. É para falar sobre esse e outros assuntos que eu converso agora com Caio Megali, economista do Itaú. Megali, tudo bem? Tudo bom? Bom, ficou muito claro para a gente que essa pesquisa Focus dessa semana reflete a ata da última reunião do Copom, que deixou muito claro que os juros devem cair. Como é que você vê essa trajetória da Selic daqui para frente? Muito provavelmente o Banco Central vai cortar de novo a Selic para 9%, que é mais ou menos o que ele sinalizou na ata e é mais ou menos o que o relatório Focus hoje começou a prever. Existe uma expectativa de alguns analistas do mercado que o Banco Central poderia cortar mais agressivamente depois que ele acelerou o ritmo de corte, mas ele foi muito claro na ata que não pretende chegar aos níveis mínimos históricos, que é exatamente 8,75. Então, provavelmente ele vai parar um pouco antes, provavelmente ele vai parar em 9. Bom, isso até esfriou um pouco aquele debate, né, da urgência da mudança das regras da caderneta de poupança, mas essa semana eu já vi economista dizendo que pode sim cair para baixo de 8,75. Isso se o cenário lá fora piorar, a economia americana, por exemplo. Como é que você vê essa possibilidade, Megali? Eu acho que é uma possibilidade concreta. Na verdade, o Banco Central sinalizou 9. Então, provavelmente, na próxima reunião, ele corta mais uma de 75 e chega aos 9. E a dúvida vai ficar para a reunião seguinte. Então, acho que se tiver um risco, certamente o risco é de cortar mais do que até 9 do que menos. E o que poderia levar ele a cortar mais do que esse plano inicial que ele sinalizou na ata? Por um lado, o mundo pode desacelerar mais. A gente ainda tem algumas incertezas na Europa. A recuperação americana também não é uma certeza ainda. Domesticamente, o Brasil começou um ano ainda crescendo pouco, né? Os resultados da indústria, principalmente, não foram muito bons. O Banco Central certamente vai avaliar se vai haver uma aceleração ao longo do ano ou não. Né? E a própria taxa de câmbio. Uma das razões pelo qual ele acelerou o ritmo da taxa de câmbio foi a resposta a uma política monetária também mais frouxa nos países centrais. Então, se houver pressão na taxa de câmbio para mais apreciação, ou se o mundo desacelerar mais, ou se a recuperação brasileira não vier, talvez ele corte mais do que os 9, que é o cenário central nosso e da maioria do mercado. Agora, Megali, falando em câmbio, a gente sabe que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, já disse que um câmbio flutuante aí entre 1,70 e 1,90 é uma cotação boa, mas pelo padrão de atuação recente do Banco Central, que fez 2 leilões na semana passada, quinta e sexta-feira, as últimas medidas, na tua avaliação, na verdade o banco não passa a impressão para a gente que o governo está interessado numa cotação um pouco acima de 1,80. Como é que você vê isso? O regime ainda parece ser um regime de câmbio flutuante, mas com uma atuação mais rígida do Banco Central e do governo, né, não só nas medidas tradicionais de comprar dólares no mercado, mercados de derivativos, mas também com medidas de impostos, certamente para tentar uma taxa de câmbio um pouco mais desvalorizada. É difícil a gente falar em níveis, é difícil a gente falar em patamares, mesmo porque a pressão no mercado internacional vai continuar sendo uma pressão para apreciar a taxa de câmbio aqui. Então não necessariamente o governo vai conseguir manter uma taxa de câmbio mais depreciada. A nossa projeção é que o câmbio termine o ano em 1,75. Provavelmente a taxa de câmbio vai flutuar em torno dessa média de 1,75 até o final do ano, com os fluxos de capital sugerindo um câmbio mais apreciado, mas a atuação do governo segurando para que isso não aconteça. Bom, eu queria ouvir de você uma análise. Onde é que o governo está acertando, Megali? Onde o governo está errando nessa política econômica atual, tentando vencer esses desafios aí de estimular a economia em tempos de crise internacional, segurar a inflação que já ameaça para 2013? O que o governo deveria fazer que não está fazendo? Olha, é um ambiente com muitos desafios de fato, né? Porque nós temos as principais regiões do mundo, as regiões econômicas tradicionais, Europa, Estados Unidos, ainda enfrentando um desafio de desalavancagem muito importante, provavelmente não vão crescer, fazendo políticas monetárias agressivas, porque eles estão precisando também de uma taxa de câmbio mais desvalorizada. Aqui os desafios, né, domesticamente, nós temos os custos nas empresas subindo, custos de energia, custos de trabalho, né, o mercado de trabalho, apesar de alguns setores, principalmente ligados à indústria, estarem empregando menos, mas em geral a gente enxerga o mercado de trabalho ainda muito apertado, a taxa de desemprego lá embaixo. Então é uma combinação de fatores
com uma combinação de objetivos, porque o governo tem como objetivo, claro, manter o crescimento econômico, manter a inflação baixa, manter a taxa de câmbio num patamar relativamente desvalorizado para manter a competitividade da indústria. Então são muitos desafios com muitos objetivos. Um cobertor curto, né? Dá para dizer assim? Na verdade, sempre em economia você vai encontrar algum cobertor curto. A economia é justamente a arte de tentar alocar melhor os chamados recursos escassos. Num momento de crise como essa, os recursos são ainda mais escassos, então os desafios são maiores. Bom, e qual é a tua perspectiva de crescimento para a economia brasileira esse ano? Nossa projeção é 3,5%. Nós tínhamos uma projeção de crescimento do PIB para o primeiro trimestre de 0,8%, muito puxado pela demanda interna por conta do salário mínimo. Esse número provavelmente vai ser revisado para baixo, porque, como eu falei antes, a indústria começou o ano um pouquinho mais fraca. O que a gente percebia é que os níveis de estoque na indústria estavam muito altos, então a produção diminuiu para ajustar esse nível de estoques. Aparentemente, os estoques estão mais ajustados agora. Então, daqui para frente, o crescimento vai ser um pouco mais forte, ao mesmo tempo em que o governo intensificou as medidas de expansão da economia. Então, nós estamos revisando para baixo o PIB do primeiro trimestre, mas mantemos em 3,5% o PIB para o ano. Ou seja, estamos vendo uma reaceleração importante a partir do segundo trimestre, especialmente no segundo semestre. Agora, o tempo está correndo, os grandes eventos esportivos que vão acontecer no Brasil estão se aproximando. Quando é que a Copa, as Olimpíadas, quando é que isso vai mexer com a nossa economia mais ativamente? Como é que o Itaú vê isso? Olha, a gente está diante de uma lista de investimentos muito grandes, né? Não só para a Copa, Olimpíada, tem a questão do pré-sal, que também sugere bastante investimento nesse setor, e os próprios gargalos que a economia brasileira está enfrentando. A gente tem soluções de oferta e problemas soluções de demanda e problemas de oferta. Tem muita demanda, mas a infraestrutura normalmente não consegue acompanhar o ritmo da demanda. Então, quando isso acontece, o investimento tende a acelerar, né, e não só, de novo, para os grandes eventos esportivos, mas numa gama maior de setores da economia. A Copa do Mundo já está movimentando a economia brasileira. A gente vê a construção de estádios, a gente vê a contratação de mão de obra especializada, treinamento de mão de obra especializada. A gente tem uma projeção de que a Copa do Mundo sozinha vai fazer um impacto de 1,5% no PIB. Ou seja, o PIB vai crescer 1,5 ponto a mais do que cresceria se não tivesse a Copa do Mundo. Isso já é um impacto importante num período relativamente curto de tempo, que são 3 anos. Né? Megali, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.